Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo, obrigado pela audiência de sempre. Que Deus abençoe você e toda a sua família através deste programa. Somos gratos a Deus por sua vida. Você que nos assiste pela TV em Recife, região metropolitana, no canal 14, através de nossas repetidoras em todo o estado de Pernambuco e em todo o Brasil e o mundo através do nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Estamos transmitindo também pelo Spotify na Rede Brasil. Neste momento, compartilhe nossa programação, envie os nossos links em suas redes sociais para todos os seus amigos e familiares, para que mais pessoas sejam abençoadas pela programação da Rede Brasil. Hoje estudaremos a 7ª lição com o tema o relacionamento entre nora e sogra. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Alessandro Barreto. Pai do Senhor, irmão Alessandro. Pai do Senhor, pastor Nado Jackson. Do evangelista irmão Jonathan Lucena. Pai do Senhor, irmão Lucena. A paz do Senhor, pastor Nado Jackson. E também aqui, mais uma vez, nos dando a honra aqui, o evangelista Eliel, ele que coopera ali no departamento de família, auxiliando ali o pastor Isaac e é o nosso pastor presidente, evangelista Eliel. Seja muito bem-vindo, a paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, pastor Nado Jackson Saraiva. Nesta lição, estudaremos uma das mais dramáticas histórias familiares do Antigo Testamento. Veremos as crises enfrentadas por Noemi e sua família. Destacaremos também aspectos do relacionamento entre Ruth e sua sogra, como padrão a ser seguido por todas as gerações. E, por fim, destacaremos a recompensa de Deus para a vida de Noemi e sua nora Ruth. Evangelista Alessandro, leia, por favor, o textuário desta semana. Pois não, pastor. Diz assim: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, verso 16. Evangelista Lucena, qual a verdade prática desta semana? Pois não, a verdade prática diz o seguinte: a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Evangelista Eliel, quais os objetivos da lição desta semana? Muito bem, pastor Nado Jackson. Objetivos: apresentar o contexto de crise socioeconômica na Judéia, somado ao drama familiar causado pelo luto de Noemi e Ruth, identificar que a união de fé entre nora e sogra foram cruciais para a superação das adversidades inerentes à vida, refletir sobre como, ao honrar sua sogra, Ruth gerou bons frutos para toda a família, repercutindo até mesmo na linhagem do Messias, e enfatizar as bênçãos de Deus a partir do relacionamento entre nora e sogra. A leitura bíblica em classe para a lição desta semana está no livro de Ruth, capítulo 1, versículos do 1 ao 5, versículo 8 e versículos 12 ao 14. Acompanhe conosco. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos
e de seu marido. E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência, como usastes com os falecidos e comigo. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já mui velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas. Porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a 7ª lição com o título O Relacionamento entre Nora e Sogra. Semana passada estivemos estudando a lição de número 6 com o título Pais zelosos e filhos rebeldes. E ali nós estudamos a partir da família de Sansão este tema. E, aliás, o mesmo contexto histórico-cultural da época de Sansão é o mesmo contexto histórico-cultural desta época que nós estaremos estudando esta semana, o relacionamento entre nora e sogra. Então, queridos irmãos, é importante já chamar a atenção do professor de escola dominical. Esta semana nós estaremos estudando uma das mais belas histórias do Antigo Testamento, uma história que envolve amizade, envolve reciprocidade, envolve solidariedade, companheirismo, amor. Tudo isso nós estaremos comentando e estudando a partir do livro de Ruth. Vale destacar que, embora a lição faça um recorte entre nora e sogra, mas também a lição se aplica ao sogro e o genro, né? Sobre o genro, que são poucos falados, né? Porque alguém diz assim, não, mas o conflito maior é entre nora e sogra, porque no contexto cultural brasileiro, a sogra parece que ela desempenha um papel quase que de vilã, né? E entra em piadas, em chacotas, em roda de amigos, mas estaremos abordando nesta manhã, queridos irmãos, à luz do contexto bíblico. O que é que a Bíblia fala sobre esse relacionamento? Será que a Bíblia prescreve alguma coisa entre o relacionamento entre nora e sogra, entre sogro e genro? Será que a Bíblia diz alguma coisa sobre isso? Mas isso nós estaremos comentando em nossa lição a partir de agora. Evangelista Alessandro, o relacionamento entre nora e sogra. De repente alguém já pode dizer, olha, eu quero assistir aquele programa porque eu quero ver o que é que vão falar. Se vão falar da sogra, ou se vão passar a mão na sogra, se vão falar da nora, ou se vão falar da nora. Qual vai ser o posicionamento dos irmãos? Será que os irmãos vão puxar mais para um lado, mais por outro? Só que como nós estamos estudando a palavra, e à luz da palavra nós estaremos colocando aquilo que a Bíblia estará nos ensinando nesta semana sobre este assunto. Perfeito, pastor Nadir Jacques. E o bom da Bíblia é porque ela, como autoridade máxima, ela é a última palavra sobre qualquer assunto, não é? E a lição de hoje é maravilhosa, ensinamentos grandiosos para o nosso bom viver em família. E, diferentemente de outras lições, como, por exemplo, a lição passada, em que estudamos sobre um dos personagens muito importantes na Bíblia, que foi Sansão, mas que, lamentavelmente, cometeu alguns erros, ou muitos erros, por mais que no final da sua vida enxerguemos a misericórdia de Deus. Aqui nesse livro, nós vamos encontrar só bons ensinamentos, pastor, entre, como o senhor falou, sogra e noras, né? Então eu penso que essa lição certamente vai acalhar em um bom momento
para diminuir ou resolver alguns pequenos conflitos, porque quando a gente olha para a Bíblia e nós a temos como revelação máxima de Deus, a gente resolve muitos problemas internos, né, de família. Então essa lição, pastor, certamente ela vai apontar as boas virtudes de uma sogra, serva de Deus, que foi tão boa que influenciou a sua nora a reconhecer o Deus de Israel. E a sua nora, por fim, decidiu acompanhar a sogra porque viu nela certamente o espelho de uma mulher, uma boa mãe, uma boa esposa e uma boa sogra. E vale destacar de que a proposta da lição é, a partir do texto bíblico, trazer a visão de Deus Sim. sobre este relacionamento, porque são relacionamentos interpessoais. Sim. E não é objetivo de nenhum momento a lição apenas instigar o problema. Isso. Dizer aqui é um problema para que alguém que está nos acompanhando dizer, ali, está vendo? De fato, esse problema está acontecendo, mas muito mais do que mostrar o problema é mostrar a solução. Qual é a solução que a Bíblia dá se porventura alguma família estiver passando por este momento? Exato. Então, antes de nós irmos para o primeiro tópico, eu queria chamar a primeira tela, que o autor da lição ele coloca como palavra-chave na página 50, palavra-chave, a palavra honra. Então, eu queria, evangelista, que o senhor pudesse ler, definir, comentar alguma coisa. Pois não, pastor. Diz assim, segundo o dicionarista, a palavra honra significa princípio ético que leva alguém a ter uma conduta virtuosa, uma conduta corajosa e que lhe permite gozar de bom conceito da sociedade. Ainda, a palavra honra significa consideração devida a uma pessoa. E aí, concluindo, diz que o verbo honrar significa conferir honras, dar crédito ou merecimento, dignificar, enobrecer, estimar. E só por essa definição, pastor, nós podemos já de antemão dizer que a lição vai circular em torno dessas boas condutas desta nora chamada Ruth. Não somente ela, mas também Orfa, mas que Ruth se destaca aqui porque ela acompanha a sua sogra, vai ser discorrido, é claro, no comentário dessa lição, e a palavra-chave eu acredito que foi muito bem escolhida, porque quem honra se submete, quem honra respeita, quem honra obedece, quem honra acompanha e aí por diante. E isso eu acho que foi a chave que abriu o momento do bom relacionamento naquela família, pastor. E falar em honra, eu lembrei até do texto de Romanos, né? Romanos, capítulo 13, capítulo 13, versículo 6, diz o 6 e 7, diz o seguinte: e é por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, o princípio aqui da honra ao seu irmão, porque estamos falando da figura da nora e sogra e do genro e do sogro. Nós temos esses papéis sociais definidos dentro desta configuração familiar, mas estamos falando, em essência, de relacionamentos interpessoais. Não estamos falando de nada mais além do que relacionamentos interpessoais. E nesses relacionamentos interpessoais, nós temos princípios, que nós vamos comentar aqui, princípios do Novo Testamento, que vão orientar como isso deve ser absorvido e entendido nestas relações familiares. Porque a Bíblia, ela não é um manual. Ela não foi produzida para ser um manual da família, por exemplo, manual de família. Não, porque você tem diversos contextos de família, você tem questões culturais, você tem, cada sociedade tem uma sociedade, a forma como estas famílias se arranjam e os valores dentro de cada família são diferentes em cada sociedade. Mas aí, se a Bíblia não é um manual de família, a Bíblia é um manual de princípios. E princípios que vão orientar sobre a vida do cristão, e esse cristão nessa vida de princípio se ajusta a tudo. Se ajusta à vida em
em sociedade, se ajusta à vida no trabalho, se ajusta à vida em família, se ajusta à vida na igreja, porque a vida do cristão não é baseado em regras, a vida do cristão é baseado em princípios, porque as regras elas mudam, mas os princípios eles são eternos, né? Então, rapidamente vamos ver a próxima tela e a gente já vai começar a comentar a nossa lição. Aí o esboço do livro de Ruth, Evangelista Lucena, e nós chamamos a atenção do professor, que é importante que o professor dê uma lidinha no livro de Ruth, são 4 capítulos, embora o tema seja nora e sogra, mas o enredo de toda a narrativa vai se dar dentro de todo o livro. Então é importante que o professor tenha conhecimento de todo o livro. Leia o livro de Ruth, são 4 capítulos, pelo menos 3 vezes, para que você possa estar familiarizado com o livro e assim abordar o livro com mais segurança. E aí nós temos o esboço, né, evangelista? Exatamente, pastor. Essa visão panorâmica a respeito do livro, principalmente desse livro de Ruth, né, que recebe um destaque bem específico. Por exemplo, a título de informação, esse livro está inserido no grupo de livros que é chamado de 5 rolos, né, que compreende Cantares de Salomão, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther, e que geralmente eram lidos em momentos específicos do calendário anual de Israel. Por exemplo, o livro de Ruth era lido na festa da colheita. Sobre a autoria deste livro, há quem informe que é de autoria de Samuel, atribuído a ele essa possibilidade. Mas não tem como se bater o martelo, por isso que alguns consideram como anônimo. Então, essas informações, já que é um livro pequeno e de muita importância, e uma curiosidade a respeito dele, porque juntamente com Esther, não é, são os únicos 2 livros na Bíblia que recebem o nome de mulheres. E aí está uma visão que o professor pode estar aproveitando esta imagem, tirando um print, como geralmente se orienta a fazer, porque os capítulos 1, 2, 3 e 4 vão estar interrelacionados e descritos, desenvolvidos no contexto dessa lição. Por exemplo, a primeira cena que aparece, que compreende o capítulo 1, versículos de 1 a 22, é um dos momentos mais críticos, não é, da história dessa família, que é a partida de Elimeleque, quando se dá aquela fome instaurada no período de Juízes, que vai ser tratado de forma mais específica, o desespero de Noemi, principalmente em decorrência da morte de seu marido e seus 2 filhos, e a necessidade de retornar à sua terra. E a decisão de Ruth está no capítulo 1. A cena 2, como é descrito, o campo de Belém, é quando Ruth, propriamente dita, como instrumento de Deus, ela vai, não é, claro, sem nenhum interesse pessoal, mas vai em busca do mantimento da sua família e encontra-se com Boaz, que era o parente remidor. E através desse traz-se a mudança histórica daquela família. A cena 3, exatamente no momento em que ela está trabalhando, Boaz se coloca à disposição para casar com ela, sendo seu parente remidor. Esse casamento é adiado por uma questão cultural, até seja ajustado, porque antes dele tinha alguém que tinha a primazia, e quando este abre, não é, mão do seu direito, então Boaz legitimamente casa-se com ela, e então traz a cena de número 4, que é a cidade de Belém propriamente dito. Quando Boaz se casa com Ruth, ela dá a luz a Obed, Noemi é abençoada com a nova família e Ruth é inserida dentro da genealogia, né, sendo uma antepassada de Davi. Então, essa visão geral é importante que o professor tenha, claro, que o objetivo não é necessariamente somente trazer informações a respeito do livro, mas ter essa visão para entender os pormenores que a lição traz. Além disso, eu queria pedir a próxima imagem. Nós temos para que o professor tenha uma ideia espacial, né, geográfica, de mais ou menos o percurso que elas tiveram de fazer, né, sair de Belém para Moabe e de Moabe de volta. Seria mais ou menos qual a distância, evangelista? Pois não, pastor. A equivalência da distância entre Jerusalém e Moabe era aproximadamente a 80 quilômetros de distância. Só para, em termos de comparações atuais, é como se alguém saísse aqui do Recife e fosse em direção a Gravatar, por exemplo. É uma distância razoável. Agora, considerando que hoje nós temos ruas, BRs, né, pavimentadas, que facilitaria, alguém pode dizer assim, mas seria fácil 80 quilômetros. Mas considerando a geografia da época, que tinha, além da distância, os montes, trechos que eram difíceis, deserto, e principalmente a forma que se viajava, né? Hoje nós temos carros, veículos, bicicleta, moto, né? Na época, quando não a pé, em cima de um cavalo, algo desse tipo, isso trazia algumas dificuldades e perigos para quem transitava. Então, eu queria chamar a
próximo tópico, que é o tópico 1 da nossa lição. Então, evangelista Eliel, esta lição entre relacionamento entre nora e sogra, entre sogro e genro, na verdade nem se fala muito em sogro e genro, né? Nem se fala muito em sogro e genro, porque geralmente quem administra estas questões assim dentro de casa é a mulher. Geralmente quem administra essas questões é a mulher. Geralmente o sogro, quando olha para o genro, de repente como homem é outro contexto de acerto, de conversa, mas como nós estamos falando de duas mulheres, na verdade de 3 mulheres, mas 2 mulheres em especial que vai merecer destaque aqui. Então, o livro de Ruth é uma história que inicia com um drama muito grande. Nós temos aí Noemi. Primeiro, o desenho mostra o povo passando necessidade em Belém, precisa sair de Belém para outra nação. Poderíamos dizer até que eram refugiados, porque estão saindo, porque a terra chegou a uma situação tal no período dos juízes que não tinha mais comida, então vamos atrás de comida. Foram para outra nação, vamos assim dizer, para Moabe. Quando chega lá, vão instalar a família, uma esperança de um dia melhor, de um novo momento. Aí Noemi perde o marido, seus 2 filhos se casam, então a esperança ainda existe. De repente, seus 2 filhos morrem. Além disso, você tem 2 noras que agora, juntamente com a sogra, decidem voltar. E voltar para onde? Para a sua terra de origem, no caso Noemi voltar para a sua terra de origem. E o livro começa assim, até chega a dar chega a dar uma emoção, né? Sim. Quando você começa a imaginar o cenário daquela mulher, que aquelas mulheres viveram, e as lições que nós estamos estudando esta semana sobre relacionamento, porque nós temos uma mulher que não só está passando privação, estão falando de Noemi, não só está passando uma privação, não só teve que sair da sua casa para outra terra, está passando privação, perdeu o marido e 2 filhos, está em luto e tem que compartilhar esse luto com as suas 2 noras e volta para a terra sem, aparentemente, nenhuma esperança. É verdade, pastor Nadir Jacques, demais ministros. É enriquecedora o assunto, né? Porque à luz da Bíblia, da história, um caso que ocorreu, né, em tempos de outrora, mas hoje muitas famílias enfrentam crises, enfrentam desafios. E mesmo verificando todos esses embates, estes desconfortos que Noemi vivenciou com a perda do marido, com a perda dos filhos, né? E ela, quando estava na terra de Moabe, ainda expressou a liberar as noras para que elas voltassem para as suas famílias, e apenas Ruth, né, dissera que iria retornar com ela para Belém. Diante de todo esse cenário, a lição ela tem um propósito de tratar acerca dos relacionamentos, da boa qualidade do relacionamento. E é interessante dizer que nos nossos dias existem desafios. O senhor bem informou acerca da desqualificação que existe na nossa cultura, dado a nora e sogra. E é importantíssimo lembrar também que existe essa questão também do sogro com o genro, né? Mas parece que as motivações são maiores dadas a nora e sogra. E aqui na lição ela vai enriquecer a todas as famílias a verificar o que aconteceu com essa família, como eles se comportaram, né? Podendo assim resolver aquilo que era tão difícil, porque houve perda financeira, houve umas circunstâncias no aspecto espiritual, moral que acontecia ali, não é? E foi valoroso a atitude da sogra para com as noras, e também fora valoroso a atitude das noras para com as sogras. E o lindo do livro, apesar do início ele iniciar com tanta problemática, com tanta dificuldade, mas no fim do livro nós vamos verificar, né, quando se coloca dentro do relacionamento um posicionamento de respeito,
de amor, de consideração e de honra, a bênção de Deus, ela está sobre a vida destes. Então serve para toda nora, para toda sogra, né, se posicionar diante dessas considerações, honrando, é o que a gente vai perceber no livro, né, a forma como tanto a sogra trata a nora, como a nora trata a sogra. E, repito, né, o final do livro é enriquecedor. Evangelista Alessandro, nós temos aí no primeiro tópico a crise econômica na terra da Judéia, a escassez que provocou a fome na casa do pão, e a crise de uma família, né, que já foi descrito aqui em linhas gerais. E o que nos dá a perceber pelo texto é que nesse momento de crise, esse relacionamento sadio, ele foi uma peça importante para a superação do luto, ou enfrentamento, não vou dizer nem a superação do luto, mas o enfrentamento do luto. Porque o luto ele vai depender de pessoa para pessoa, né? Nós temos aí, embora que teremos uma lição mais à frente falando quando os pais sepultam seus filhos, que é muito dolorido. Veja, a mulher não só sepultou o seu esposo, mas sepultou os seus filhos. Então, aparentemente, essa mulher, por dentro, ela está destroçada. Mas foi justamente neste relacionamento entre ela e suas noras que, de alguma forma, se encontrou um alento, se encontrou forças, essa solidariedade, esse companheirismo, essa amizade, fez com que com que Noemi pudesse superar, pelo menos enfrentar, melhor dizendo, esse momento de crise. Sim, pastor. E quando o senhor fala sobre o momento de crise, antes de apropriadamente tratarmos sobre esta crise, quando a gente olha um pouquinho para trás, pastor, para o contexto histórico, nós vamos ver que o livro de Ruth está ali naquele período do chamado livro dos juízes. Nós estudamos a semana passada sobre Sansão e vimos que o povo de Israel ora estava em alta, ora estava em baixa, né? E aí a mão de Deus e o juízo de Deus vinha. Depois de juízes, no caso com Sansão, nós temos ainda Eli, o sacerdote Eli, que também julgou a Israel, e o próprio Samuel, como foi dito pelo nobre evangelista Lucena, que provavelmente tenha sido até o próprio escritor desse livro. Então nós estamos saindo de um momento de punição de Deus. O povo estava vivendo uma seca muito grande, porque o versículo 21 diz isso, e sucedeu que nos dias em que os juízes, aqui é o contexto histórico em que o livro aparece, julgavam, houve uma grande fome na terra. Há quem diga que essa fome aqui foi a punição do próprio Deus em relação à desobediência de muitos dos líderes de Israel. Então essa mulher sai de uma terra, a terra de Belém, né, que vem da expressão hebraica Bet-Lehem, Bet quer dizer casa e Lehem quer dizer pão, casa de pão. O lugar onde deveria ter pão não tinha. Então ela sai com seu marido e seus filhos, vai para uma terra distante, como já foi colocado aqui, Moabita. E o que levou essa mulher foi essa crise. E quando ela chega lá, a coisa piora. É interessante que o nome dos seus filhos, Malom, significa doentio. E o seu outro filho, Quilom, significa defiante. Eu estava lendo, pastor, um comentarista que ele disse que é provável que esses dois filhos já tenham nascido com algum tipo de problema de saúde. Por isso que ela colocou esse nome. Então veja, sai de uma terra em escassez, tem dois filhos doentes, provavelmente vai para uma terra e lá, quando chega lá, esses filhos se casam. O texto diz no versículo 4 que ela passa lá em torno de 10 anos e morrem. E o pior, pastor, é que morre sem deixar netos. A gente não fala sobre neto aqui nesse texto, mas digamos que esses filhos tivessem, pastor, 7, 8, 9 anos de casado. Nenhum dos dois deixou filhos. E um desses comentaristas que consultamos disse que provavelmente eles tinham algum tipo de doença que impossibilitava, pastor, essa fertilidade masculina. E por isso ela não tinha neto. E depois disso vem o luto do marido e dos dois filhos. Então a mulher, a Noemi, pastor, eu penso que nessa história é a que mais sofre aqui, não é? Porque tem filho, sai de um lugar de escassez, de fome, os filhos doentes, o marido morre e fica sem neto. Porque se pelo menos tivesse um neto aqui envolvido, 3, 4, 5 netos, não sei, ela estaria mais confortável, mais confortada, né? Mas isso não acontece. Então é justamente onde acontece essa escassez, provoca fome e a crise na família, porque como não estava o sentimento dessa mulher, psicologicamente falando, emocionalmente, uma senhora já provavelmente de idade,
e de repente se vê pela questão cultural, pastor, porque quando ela libera as suas noras, ela estava fazendo o que a lei dizia. Se ela tivesse outros filhos, a nora, por uma questão de lei, deveria casar com o irmão do seu marido, mas ela não tinha. Então, a única coisa que restava dizer, siga seu caminho, vá em frente. Então, é aqui onde fala crise em família. Essa crise aqui não é uma crise de conflitos, pastor, mas é uma crise de sentimentos. Porque a gente não vê conflito nessa família, mas sentimentos, viuvez, pobreza, fome, ausência de netos, de descendentes, como eu já falei. Mas o mais bonito de tudo é porque nos diz o texto de que o próprio contexto do livro vai mostrar de que há uma provisão de Deus aqui nessa família. E aqui é o que é bom. Quem sabe alguém que está nos assistindo agora, a sua família esteja passando por um momento como esse de crise. Não crise de relacionamento, mas de luto, crise de conflitos internos, questões que tiram a sua paz, o seu sono. O Deus de Ruth, o Deus de Noemi é o seu Deus. E assim como Deus regeu a história, ele ainda faz isso hoje, pastor. E o senhor falou da ausência de netos, eu lembro aqui de um texto, né? Ruth 1, versículo 4, diz assim, fala sobre os filhos, diz assim, estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom em Quilion e os dois filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Ou seja, ficaram mais ou menos em torno de 10 anos. Isso. Tempo suficiente para ter filhos, mas ninguém sabe o porquê. Não sei se elas eram estéreis ou se... ou de repente, ou uma outra situação, que isso não vem ao caso. O caso é que ela perdeu o marido, perdeu os filhos, não gerou netos, estava numa situação de escassez mesmo de comida, não tinha mais sentido estarem na terra de Moabe, tinham que voltar para a terra de Jerusalém. E aí, o que é que esperaria em Jerusalém? Uma família em crise externa, não crise de relacionamento, como foi dito aqui. Uma família marcada por dor, por luto, por privação. Como esta família conseguiu vencer esta crise? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana estudando a 7ª lição, que tem como título O Relacionamento entre Nora e Sogra. E no bloco anterior nós trouxemos aqui uma visão panorâmica do livro de Ruth, onde se dá toda a história, onde se desenvolve toda a história, e comentamos aqui o contexto que ele se dá no livro dos Juízes, é o mesmo contexto do período dos Juízes, contexto da lição que nós estudamos semana passada. Então, professor, quando você for abordar esta lição, traga esse mesmo contexto da lição da semana passada, que é o mesmo contexto da lição desta semana, no período dos Juízes, momento de crise, momento de privação ali do povo de Israel. E neste bloco nós vamos agora trabalhar a partir do momento do retorno de Noemi com as suas 2 noras. Evangelista Lucena, superando as crises existenciais, Noemi decide voltar à sua terra. O que é que a gente pode comentar? Pois não, pastor. É interessante considerar, uma vez que no primeiro bloco foi dito, a respeito de todo esse cenário difícil que essa família estava inserida, o que naturalmente trouxe dificuldades emocionais, e alguém poderia imaginar de que, decorrência dessas dificuldades, haveria um desajuste e a ponto de ter uma crise interna também. Mas, diferente disso, a gente vai enxergar nesse momento, não é, em que principalmente Ruth, ou seja, Noemi, sabe de que Deus visita a nação e está a abençoar materialmente, o que há 10 anos antes teria sido o motivo deles terem saído de Belém. E nesse momento vai ser ainda mais destacado, essa afinidade e respeito que havia entre esta sogra e suas 2 noras. O nome Ruth, pastor, a título de lembrança, significa ou quer dizer amizade.
e vai ser feito jus o significado desse nome quando a gente analisa alguns pontos importantes, principalmente dentro desse contexto aí que Noemi decide voltar à sua terra. Por exemplo, a gente percebe tanto da parte de Noemi para com as suas noras, como das duas noras em relação à sua sogra, algo bem específico que é importante ser destacado, que seria a afinidade e o respeito que há entre elas. Por exemplo, quando lemos o capítulo 1, o versículo de número 9, nós encontramos o texto dizendo o seguinte: o Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. É aquele momento que Noemi, no caminho, decide parar e diz: olha, eu estou voltando para a minha terra e vocês não estão obrigadas a me seguir. Voltem para a casa de sua mãe. E interessante esse ponto, porque os parentes dessas duas mulheres estão vivos, elas teriam toda a possibilidade de um futuro, de estar voltando para o reduto familiar. É feita menção da mãe, não é, que mostra a ideia de um cuidado, e ela entende da possibilidade de elas viverem diferente do que ela imaginava para a sua vida, já que ela volta para Belém sem saber necessariamente como é que seria o seu futuro. Mas observamos que existe aqui um carinho e uma consideração que deve ser destacado, porque elas se abraçam, elas choram juntas. A sogra, e isso aqui é importante destacar, diferente dessa cultura social que foi criada, de que existe uma rivalidade, não é? Que parece ser a ideia que alguns têm dessas duas figuras de nora e sogra, diferente aqui é visto essas mulheres se abraçando, chorando juntas. Isso aponta para uma consideração, um laço fraternal. É interessante destacar ainda, pastor Nado Jacques, que todas as vezes quando Noemi vai se referir às suas noras, elas se referem de uma forma muito fraternal, chamando elas de filhas. Por exemplo, quando lemos o capítulo 1, isso está no versículo de número 11, também está no versículo de número 12, versículo de número 13. Todas as vezes que Noemi se refere a ambas noras, se chama de filhas. Isso fala de afeto, isso fala de um carinho. Ela prioriza o bem-estar das suas duas noras, mesmo que isso resultasse numa solidão ainda maior, porque, olha, ela tinha perdido seu marido e seus 2 filhos. E uma vez abrindo mão das suas 2 noras, que estavam acompanhando, ela ficaria ainda mais solitária e desamparada. Mas observe a consideração que ela tem para com as suas noras. Ela prefere permanecer ainda mais sozinha do que permitir que suas noras acompanhem sem perspectiva de como será o seu futuro. Isso é importante ser destacado também. Ela prioriza o bem-estar das suas noras, mesmo resultando na própria solidão. E eu finalizaria que há um reconhecimento da parte da sogra em relação às suas noras, que essas 2 noras, Orfa e Ruth, só lhe fazia bem. Isso tanto na presença de seus respectivos esposos, como também agora na ausência. Quando lemos, por exemplo, o capítulo 1, o versículo de número 8 diz assim: disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e também comigo. Então veja que aqui há um reconhecimento. A sogra olha para as 2 noras e diz: olha, vocês só me fazem bem. Que parece ser utópico, né? Para quem está vivendo, por exemplo, uma crise de relacionamento, seja a sogra com a nora ou a nora com a sogra, parece ser que isso seja algo utópico, mas é um princípio de Deus e é possível se experimentar essa realidade. Quando nós analisamos esse texto do capítulo 1, o versículo de número 8, na nova tradução da linguagem de hoje, nós encontramos essa expressão sendo traduzida da seguinte forma: que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. Então a gente percebe aqui, pastor, nesse momento que Noemi decide voltar à sua terra, de que há esse grau de intimidade, de fraternidade, de afinidade, de respeito, que deve ser o padrão, como o senhor disse a princípio, de relacionamento não só de nora e sogra, mas também do sogro para com o genro, vice-versa, e o que rege todo o relacionamento interpessoal também. Evangelista Eliel, no subtópico 2 diz: Ruth reconhece o Deus da sua sogra e unidas contra a crise. O que eu acho interessante é que, à luz do que já foi dito aqui pelo evangelista Lucena, essa relação de nora e sogra, como de sogro e genro, é uma relação que muito se aproxima da relação pai-filho, mãe e filha. E é dentro dessa perspectiva e dentro desse paradigma
que essas relações elas devem funcionar, porque esta é a visão bíblica. Perfeito. E, pastor, é uma coisa que deve se valorizar, que quando Ruth conhece o Deus de sua sogra, vale muito o posicionamento de Noemi, porque ela se manifestou com o comportamento, com as qualidades, as quais revelaram o seu Deus, o nosso Deus, né? Então, deixa-nos o texto muito bem claro, ali no versículo de número 16, quando ela chega a dizer: não me instes, disse porém Ruth, né? Não me instes para que te deixe minha face de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Nós vamos percebendo aqui que as qualidades da sogra, da Noemi, foram muito bem claras, não é? No seu comportamento, no seu testemunho. Uma coisa que me faz refletir também, pastor, quando muitos se encontram em crises nos lares, o proverbista, ele deixou registrado em Provérbios, de número 17, e o versículo 1, vejamos, lembremos, houve crise, houve situações inóspitas, não é? Mas aqui no capítulo 17 de Provérbios, e o versículo 1 diz assim: melhor é um bocado seco e com ele há tranquilidade, do que a casa cheia de vítimas com contenda. Então nós vamos entender pelo registro histórico, pela análise que se faz no livro de Ruth, apesar de todas as limitações, eles tinham pouco, estavam enfrentando uma crise, mas com todas as debilidades, havia tranquilidade naquela família. Porque se Ruth não encontrasse tranquilidade no relacionamento familiar, possivelmente ela não queria voltar, regressar com Noemi. Então há um gozo para isso, né? As qualidades da sogra, as qualidades da Noemi fizeram com que Ruth se aproximasse da mesma, estivesse abraçando, beijando, como já foi dito, né? Aceitasse as orientações dentro do seu testemunho de vida, ao ponto de desejar retornar para Jerusalém com a sua sogra. Evangelista Alessandro, o evangelista Eliel falou sobre a sogra Noemi, que deu testemunho, que era um grande exemplo, influenciou suas noras, mas de repente possa ser que algum irmão esteja perguntando: e aí, irmãos? E aí, pastor? E quando uma sogra ou uma nora não é, mesmo sendo cristã, porque aqui estamos falando para cristãos, claro que nós temos pessoas também que não são cristãs e que estão nos acompanhando e nos acompanham. Nós queremos aqui enviar uma saudação a todos os nossos amigos não evangélicos. Deus abençoe você, agradecemos aí a audiência, e que nós estamos tratando aqui à luz das Escrituras e estamos falando para famílias cristãs, mas cujo princípio não funciona apenas para as famílias cristãs. O princípio é o princípio da criação, o princípio da família lá atrás. Então, aí alguém pode perguntar, mas quando de repente nós temos Noemi, que é um paradigma, Noemi deve ser copiada por todas as famílias, como também as noras devem ser o modelo das noras. Ruth deve ser o modelo das noras, e Noemi deve encontrar, as sogras devem encontrar em Noemi o modelo de vida. Mas quando uma sogra, de repente, mesmo sendo cristã, não tem essa habilidade, ou quando uma nora, mesmo sendo cristã, não tem essa habilidade, como resolver isso? Pastor Nadio Jackson, quando a gente olha para o significado do nome dessas mulheres, traz-nos um ensinamento muito grande. Foi falado aqui sobre o significado do nome de Ruth, que significa amizade. Mas nem todas as noras são amigas da sogra e vice-versa. O nome Noemi significa agradável. Como é bom ter uma sogra que é agradável. Mas será que todas as sogras são agradáveis?
Será que todas as noras são amigas, como o texto diz que é amizade, o nome do significado dessa mulher? Eu acho que dificuldades sempre vão existir, pastor, não é? As famílias, elas são compostas de culturas diferentes, de criações diferentes, isso cria algumas barreiras, isso é comum acontecer. Não é bom que essas celeumas na família, elas persistam. Se procure um meio de se resolver, não é? Mas a Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros. Já que nós temos a Bíblia como paradigma, Paulo disse, suportai-vos uns aos outros em amor. Paulo também diz, o amor tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. Não é fácil, obviamente, não quero dizer aqui que é fácil você viver dentro de um lar onde há conflitos, mas se houver amor, se houver esse sentimento de suportar o outro, eu acredito, pastor, que as coisas vão sendo resolvidas. Essa família é uma família maravilhosa. Os nomes, eu estou trazendo os nomes aqui, pastor, alguém pode dizer, mas isso tem muito a ver? Tem sim. O nome dos personagens bíblicos não estão ali à toa. Por exemplo, nós temos o nome de Elimeleque, que quer dizer Deus é rei. El, que é Deus, e Meler, que é rei. El-Melech, ou El-Melech, quer dizer Deus é rei. Deus era o rei daquela família. O sogro certamente contribuiu bastante para que essa família tivesse essa formação, pastor. Porque o problema não é só a questão da sogra, como o senhor falou anteriormente. O sogro também, ele tem um papel como sacerdote, como conciliador, como mediador, como aquele que julga algumas questões. Ele tem que se posicionar. E se necessário for em relação à esposa, ou à nora, ou o genro, ele colocar o seu posicionamento à luz das Escrituras. Quando a gente olha, por exemplo, para Orfa, que é a outra nora, né? O nome Orfa significa gazela. É muito comum na Bíblia a gente ter nome de pessoas com significado de animais, como, por exemplo, Débora significa abelha, Caleb significa cão ou cachorro, porque ele estava verificando ali as características daquele animal, de fidelidade e tal. E Orfa é gazela, e uma das característica da gazela é ser muito dinâmica, pastor, muito. Veja que ela não fica com a sogra. O versículo 14 diz, então levantaram a voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então tem noras que é assim, que beija, mas vai embora. Mas tem outras que beija e fica. Aí eu vou descartar uma ou outra? Não. Tem aquela que é mais próxima, tem aquela que é mais distante, não é? Quando o evangelista estava falando sobre a questão das características de Noemi, ele falou sobre a questão da afinidade, pastor. Esse versículo 14 aqui fala do seu altruísmo. Ela se colocou no lugar da sogra. Então eu acho que para resolver esses problemas internos, é se colocar no lugar do outro. Porque é aquela coisa, será que o erro é só de um lado? Não é dos dois? E quando eu tenho esse amor altruísta, eu me coloco no lugar da pessoa. Eu tenho aquela ideia de que, peraí, eu tenho que parar para pensar um pouquinho. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, o pastor diz assim, que o amor, ele não procura os seus próprios interesses. 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 18, versículo 5, quero dizer. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24, a Bíblia diz, ninguém busque seu próprio interesse, mas sim o de outrem. Será, pastor, que esse relacionamento entre sogra e nora, sogro e genro, não está faltando colocar esse princípio altruísta dentro da família? Olhar para o interesse do outro, pensar no outro, e aí, assim como Ruth fez com Noemi, sua sogra, pensando nela, as coisas vão ser resolvidas, pastor. Uma coisa, evangelista Lucena, que precisa ser bem pontuado é o seguinte, nós estamos falando aqui do relacionamento dentro de uma família cristã, ok? Então, de repente, tem alguém nos assistindo que a sua sogra não é cristã, o seu sogro não é cristão. Isso. E, de repente, vê isso aqui, não, olha, tá vendo, ele tinha que funcionar, só que precisa entender o seguinte, uma coisa é orientação para a família cristã, aquele que já tem a mente de Cristo, aquele que já nasceu de novo, aquele que conhece a verdade, só que eu, por exemplo, não posso exigir esse mesmo comportamento de uma família, por exemplo, hipoteticamente aqui, dizer assim, o meu sogro não é cristão, mas ele teria que funcionar desse jeito. Não, ele não é cristão, ele não tem a mente de Cristo, ele não tem um conhecimento do Evangelho. Embora que existam pessoas que, mesmo não tendo conhecimento de Cristo, mesmo não tendo conhecimento do Evangelho, são pessoas equilibradas,
são pessoas de respeito, são pessoas que você diz assim, rapaz, embora não sendo crente, mas ele é uma pessoa honrada, uma pessoa de respeito, uma pessoa que se porta bem. Então eu preciso entender primeiro, vamos dizer, nora, sogra, ambas cristãs, não tem como discutir. É o princípio da Escritura. Sogro, cristão, genro, cristão, é o princípio das Escrituras. Nora e genro, cristãos, sogra e sogro, não cristãos, aí é muito mais o peso sobre mim em ser exemplo do que propriamente eu ter que exigir deles, porque eles não têm o conhecimento da verdade. Então, é preciso que se tenha essa ideia, porque, por exemplo, isso funciona até quando nós falamos, evangelista, nós falamos até quando Paulo até faz uma abordagem sobre casamento, né? Sobre casamento. Paulo vai deixar isso claro, né? Por exemplo, quando ele vai falar sobre casamento, sobre pessoas, relacionamento de crentes com não crentes, ele vai dizer, olha, não pode ter julgo desigual, que ele está falando ali no contexto de casamento, mas ele diz assim, olha, se você agora é crente e o seu marido consente em ficar, que fique com ele, continue com ele, não deixe ele, mas lembre-se, seja testemunho para que seu testemunho possa transformá-lo. Então esse mesmo princípio funciona aqui também nessas situações de famílias mistas, onde a nora ou o genro são cristãos, o sogro e a sogra não cristão ou vice-versa. Perfeitamente, pastor. Essa sua abordagem, ela é importante porque e me fez lembrar as palavras do apóstolo Paulo quando ele disse assim, no que depender de vós. Porque tem coisa que depende não só minha, mas depende também do outro. Mas o que depender de mim como cristão, eu tenho que ter paz com todas as pessoas. Ainda que o outro lado, como o senhor descreveu, que pode acontecer de uma pessoa não ter o conhecimento de Deus, da sua palavra, não ter o temor de Deus, e por questões pessoais, de formação, de viés, de ideais que criou para a sua vida, e não corresponder. O que não se pode permitir ou se aceitar é que, como um cristão, seja na condição de sogra, ou seja na condição de nora, ou de sogro, ou de genro, isso vai fazer com que eu perca os meus princípios e siga ou me molde à realidade do outro. Não é? Como o senhor disse, isso pesa principalmente para quem serve a Deus. Enquanto o senhor falava, observamos que houve um momento da história de Ruth que ela precisou também fazer a sua decisão. Não é? E nem todo o tempo ela servia a Deus. A influência da sua sogra como serva de Deus, e até então Ruth não, isso trouxe uma influência. Então veja que na condição aqui, pastor, é o contrário, né? Seria a princípio Noemi como alguém que servia a Deus e a princípio Ruth nem tanto, e depois é que em algum momento ela passa a tomar a sua decisão. E é descrito, como já foi lido aqui, no capítulo 1, versículo de número 14, versículo 15, versículo 16, quando ela diz, para onde a senhora foi, eu vou, seu Deus é o meu Deus. Então veja que existe esse princípio da influência do bom testemunho. Então, se como nora, uma irmã esteja enfrentando a dificuldade pelo fato da sogra não ser cristã, ora, faça a sua parte. É um princípio de qualquer tipo de relacionamento. Vai ter momentos, por exemplo, no trabalho, que a gente vai ter que conviver com pessoas não cristãs também, que de repente pode se constituir. Não é que nós nos constituamos inimigos, mas a pessoa pode se constituir por questões as mais diversas possíveis. Então, no relacionamento também precisa-se ter essa sensibilidade. E o que aconteceu com Noemi a ponto de influenciar a sua nora, isso pode acontecer do lado reverso também, porque é um princípio cristão. Jesus, em vários momentos do seu ministério terreno, fez bem a todas as pessoas, mas nem sempre foi retribuído da mesma maneira. E o que é que ele fez? Deixou de ser o que ele era? Ele perdeu a sua conduta, deixou de ser aquilo que ele foi chamado para ser? Pelo contrário, o apóstolo Pedro vai dizer que quando ele era injuriado, ele não injuriava. Não é? Quando perseguia, ou seja, quando era perseguido, ele não fazia da mesma forma. Então, isso é um princípio. Claro que isso machuca, pastor, isso dói, isso faz a pessoa se sentir, ninguém é de ferro, ninguém está aqui se colocando numa plataforma espiritual como se ninguém estivesse na condição de ileso de sentir aquele momento dolorido. Existem feridas que são notórias na vivência, mas como cristãos, devemos nos submeter à palavra de Deus e entregar a Deus, como o próprio Pedro também disse que Jesus fez. Quando ele recebeu toda essa carga negativa, mesmo fazendo sempre o bem, ele entregava a Deus.
E a melhor coisa, pastor, para finalizar essa minha fala, é quando nós temos a consciência tranquila, como disse Paulo, de que no que depender de nós. Ora, a gente não pode controlar o sentimento de outro. Se alguém está com raiva, se alguém está chateado, se alguém não considera, ora, não é porque eu provoquei. Estou fazendo a minha parte. E Deus está vendo e, por certo, com certeza, há de fazer a dele. Porque Deus também julga esses comportamentos. Não é? Porque há pessoas, me permita fazer aqui um endosso, que há, assim como há noras e genros, sogras e sogros também, às vezes por questões de rivalidade, como se estivesse disputando, não é? A filha, o filho, se constituem inimigos, respectivamente, dos genros e também das noras. E Deus está vendo tudo isso, e a Bíblia diz que a base do trono de Deus é justiça e juízo, e é importante considerar isso. E o cristão, o evangelista Eliel, ele sempre vai se comportar de acordo com o princípio da palavra, seja independente da posição que ele esteja, se como genro, se como nora, se como sogro, se como sogra. É bem verdade que existem pessoas que mesmo cristãos têm comportamentos diferentes, né? Mas isso vai muito da maturidade, né? Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 3, falando na igreja, assim, ó, há disputa entre vocês, há ciúmes, há contenda, isso tudo porque vocês são meninos. Então, quando o cristão ele vai tomar aí a vitamina lá de 1 Coríntios 13, vai também reforçar com Romanos 12, de 9 em diante, então, mesmo que alguém queira criar guerra com ele, ele diz assim, Paulo diz, no que depender de vós, tenhas paz com todos os homens. Está aqui o texto, pastor. Estou de olho aqui no texto, né? Inclusive está aberto literalmente aqui. Romanos capítulo 12, versículo 18. Né? Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Me permita abrir um parênteses aqui. Quando nós estamos ali atendendo no departamento da família, nós tratamos com seja sogro, seja sogra, seja genro, seja nora. Uma das coisas que nós ponderamos ali e colocamos em ênfase é dizer que exija-se de você tratar bem os outros, não é? Você pode até esperar alguém lhe destratar, não é isso? Por seja uma motivação financeira, emocional, em algum desequilíbrio na vida, mas exija-se de você tratar bem, seja a sogra, seja a nora, seja o sogro, seja o genro, porque ali nós encontramos as pessoas com debilidades na estrutura de maturidade psicológica, emocional, né? Entre N fatores. Mas a gente coloca isso em aplicação para que venha dirimir toda a inflamação, todas as situações que trazem guerras nos relacionamentos interpessoais. E tendo o texto, a carta magna, que é a Bíblia, né, que resolve toda e qualquer situação em qualquer família, em qualquer família e em qualquer lugar. Isto é que é a riqueza para todos nós. Como cristãos, interessante que o mundo olhe em nós como espelho. Perfeito. Não é isto? Perfeito. Calha muito bem para todo aluno da escola dominical, para todo professor, para a igreja, num contexto geral, porque no mundo aí fora não se espera mais nada. Mas nós, que somos a igreja do Senhor Jesus, deve ser o melhor e o maior exemplo de família, de relacionamento entre sogro, genro, nora, sogra e vice-versa. Somos chamados para sermos pacificadores, né? Perfeito. Verdadeiros bombeiros em meio a esses relacionamentos interpessoais. E aí funcionar praticamente como Jesus nos orientou, né? Se de repente Jesus disse, se teu irmão cometeu alguma coisa contra ti, você vai lá, peça perdão, né? Irmão no sentido geral, mas vamos trocar aqui a palavra irmão por sogro, por sogra, por genro, por nora. A fórmula já está pronta sobre o relacionamento, como devemos nos relacionar. Mas, olhando para a vida de Noemi, quais foram as consequências da tomada dessa decisão de retornar para a sua terra com Ruth? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já.
Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana, estudando a lição de número 7, cujo título é O Relacionamento entre Nora e Sogra. E ficamos de comentar, o terceiro tópico de nossa lição, o terceiro tópico da nossa lição desta semana. Ruth encontra o remidor da família. Ruth descobre o remidor de Noemi. Boaz redime Ruth Moabita, noras e sogras. Evangelista Alessandro, rapidamente o que é que a gente pode comentar sobre este tema? Pois não, pastor. Esse primeiro ponto, Ruth descobre o remidor de Noemi, a partir do capítulo 4, pastor. É importante a gente pontuar aqui que Deus começa a agir nessa família. A gente viu a priori uma família que sofre um desgaste emocional, sofre um desgaste físico, parental, mas também a gente estudou nessa lição a dedicação desta nora pela sogra, né? E quando nós estávamos vendo isso, eu lembrei de um versículo que eu pensei em ler, ainda não entrando nesse assunto, mas eu acho que tem muito a ver com a fala anterior que o senhor me fez a pergunta, e eu acredito que vai contribuir, mesmo que depois do bloco, capítulo 6 do Evangelho de Lucas, versículo 31. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Eu acho que isso tem muito a ver com o contexto aqui. Ruth fez a Noemi, ajudando-a aquilo que Noemi estava precisando naquele momento, e certamente Deus a retribuiu. Porque esse ponto onde nos diz que Ruth descobre o remidor, a gente percebe que foi uma provisão de Deus. Deus dirigiu seus passos de forma literal. Ela chega no plantio de Boaz, o texto diz de forma clara de que ela nem sabia que era o remidor, mas Deus providencia, pastor. Há a lei da semeadura, né? A Bíblia diz que tudo aquilo que eu plantar, que o homem planta, ele semeia. Isso é inevitável. Como ela plantou fidelidade, submissão, amor, altruísta, como nós vimos, Deus recompensou-a, né? E quando nós olhamos, por exemplo, para o texto do capítulo de número 2 e o versículo 3, pastor, do livro de Ruth, diz assim: foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhes em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Então veja como Deus trabalha bonito. Ela nem sabia que aquele campo, aquela terra, era de alguém que era ligado ao seu sogro, Elimeleque, Boaz. E aí Deus começa a dirigir, porque no capítulo 4, e aí já vamos pular já para o final do texto, não é? Vai mostrar já o momento do casamento. Tem todo o enredo histórico em que ela chega nesse caminho, Deus providencia, ela está no lugar certo, no momento certo, e encontrar a pessoa certa, Boaz, não é? Há um texto que Paulo escreve aos Romanos, pastor, que eu queria ler, é o capítulo 8, versículo 28, que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E de fato, Deus providenciou aquele momento histórico para Ruth entrar naquele plantio, ser observada, porque o texto diz que ela foi observada, não é? O próprio Boaz observa o seu jeito de ser, a sua forma de proceder, observa que ela nem sabia que estava sendo observada e Deus estava agindo ali. E isso vai ser o caminho, a plataforma para Boaz redimir a Ruth, não é? A gente sabe que pela lei, como foi citado no momento anterior aqui pelo evangelista Lucena, a remissão era feita por um dos parentes ligados ao seu sogro, não é? Haviam outros, mas o texto nos diz, para encurtar a história, de que eles não tiveram muito interesse, pastor, por Ruth. Não sabemos a causa de forma mais prática, mas Boaz sim. E aqui a gente percebe a mão de Deus, como eu falei, dirigindo os passos de Ruth. E cabe-nos aqui dizer uma palavra que veio ao nosso coração quando os amados irmãos estavam comentando aqui, é de que Deus, ele trabalhou nesse livro aqui, na história de Ruth, de forma maravilhosa, mas no silêncio. E eu penso que isso é um resultado do coração grato de Noemi, como sogra, que a gente não vai ver em momento algum Noemi reclamando, se questionando, pedindo a Deus explicações, e isso contribuiu muito para a providência de Deus. A gente não vai ver a própria Ruth questionando porque perdeu seu marido e estava agora como serva da sogra, porque ela saiu de casa para sustentar uma senhora, uma velha, digamos assim. Eu estou dizendo velha pela questão do raciocínio lógico. Ela tinha 2 filhos que se casaram, então ela não era uma mulher jovem. Mas ela vai trabalhar
e Deus abençoa essa família. Isso fica a lição de que quando a gente planta o bem para alguém, inclusive aqui está falando do relacionamento de família, há uma retribuição. E por isso que houve esse remidor, houve essa mudança de história, pastor. O resultado daquilo que ela fez para a sogra, Deus retribuiu como um bênção. E sobre essa questão do remidor, né, está seguindo aquilo que estava estabelecido na lei, Isso. Antigo Testamento, só para a título de curiosidade, depois os irmãos podem ir lá no texto de Levítico, capítulo 25, versículos 25 ao 28, onde é formulado o relacionamento do resgatador com o parente, e isso é sancionado por Deus em Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 e 6. A isso se chama a lei do levirato. Né? A lei do levirato, na verdade, nada mais é do que o casamento de uma viúva com o irmão do seu marido, no caso de o cunhado morar na casa do pai, ou seja, o irmão mais moço ainda não casado. Isso aqui é apenas a título de informação para que você possa entender o desfecho do livro de Ruth. Mas, evangelista Lucena, nós estamos aqui noras e sogras. Esta semana estamos comemorando o Dia das Mães. E nada melhor, não há ambiente melhor, já que falamos aqui que esse relacionamento nora e sogra deve ser, à luz da Bíblia, porque, seguindo o mesmo modelo do relacionamento mãe-filha. Então, nada melhor do que, neste momento, não só os filhos estarem homenageando suas mães, mas também a nora está homenageando a sua sogra. Embora que haja um dia da sogra, mas homenageando a sua sogra, observando o princípio bíblico de ver nela uma pessoa mais idosa, a quem se deve respeito, a quem se deve honra, biblicamente falando. Nós falamos aqui do texto de Romanos, a quem honra, honra, a quem honra, honra, deve-se, dentro da regra bíblica, ter honra por conta da idade e também merece honra por ser também uma segunda mãe. Perfeitamente, pastor. É um momento propício, a lição veio, não é um momento marcante para o calendário da nossa sociedade, é algo que já é característico anualmente ser feito menção, e é importante, como o senhor disse, retribuir, não é? Esse princípio da honraria, e principalmente para nós que somos cristãos. Então é importante não só os filhos, não é, honrarem os seus pais biológicos ou de consideração, porque pode acontecer também, mas também as noras, os genros, considerar esse momento. Talvez, pastor, me permita, é um momento também de reconsiderar se há alguma pendência, se há alguma situação que precisa ser tratada diante dessa lição, já que esse comentário vai ao ar já no início da semana, e eu sei que a palavra de Deus ela é viva e é eficaz. E, de repente, aproveitar essa oportunidade também para estar tratando e resolvendo alguns conflitos que eventualmente venham a acontecer. Afinal de contas, somos uma família, não é? E mesmo havendo uma distância geográfica, se for o caso de alguém residir distante do sogro, distante da sogra ou vice-versa, mas aproveitar esse momento em que toda a sociedade, claro que o Dia das Mães é todos os dias, mas como há esse momento específico, fazer essa menção honrosa também, não é? Já que geralmente na cultura ocidental também é comum as famílias se reunirem, não é? Estarem à mesa se confraternizando, é um momento também de honrar, e é importante que se faça isso, uma vez que é um princípio de Deus, é um mandamento da palavra de Deus, dar honra a quem tem honra. E tudo que está sendo trabalhado aqui, evangelista Eliel, é tudo dentro de uma principiologia bíblica, independentemente da pessoa. Se é uma pessoa difícil de conviver, se não é difícil de conviver, se é uma pessoa agradável, se é uma pessoa difícil. Porque existem pessoas que a gente sabe, isso que eu estou falando se aplica a nora, a sogra, a genro, a sogro. Existem pessoas que são, de fato, difíceis, parece que são pessoas que vivem em constante guerra, parece que criam guerra com todo mundo, né? Isso, claro, isso passa pelo que já foi falado aqui, pela questão da formação, como foi o lar, como foi formado, a construção, tudo isso acaba influenciando, mas independentemente, que o objeto aqui não é dizer assim, trate apenas bem aqueles que lhe tratam bem, tratem mal aqueles que lhe tratam mal, mas o princípio é aqui, olha,
tratem bem, faça o bem, como foi dito aqui, faça com os outros o que você quer que faça com você, independentemente se você vai ter um retorno positivo ou não. Então, a principiologia bíblica de hoje, desta semana, nos ensina que, independentemente do outro, eu, como cristão, tenho que fazer a minha parte. Perfeito, pastor. E a lição, ela vem muito a contribuir nesta característica para o crescimento familiar, não é? Uma coisa interessante, observando aqui nora e sogra, deve-se ter em vista que o amor que se tem a uma não exclui o amor que se tem a outra, e vice-versa, né? Deve-se amar, aqui eu falo para, no caso, um esposo deve amar a esposa, que é a nora de sua mãe, que é a sogra, deve amar a mãe com um amor específico também. E caso havendo alguma invasão nos limites, seja da nora para a sogra, da sogra para a nora, é racional cuidar dessa questão, trazendo à luz da palavra de Deus, de forma educada, de forma carinhosa também, os limites para que se deixem resolvidos, né? Cada um no seu lugar, no seu canto, porque existem os valores, existem as motivações e existem os limites, tanto para a sogra como para a nora, e tanto para o sogro como para o genro. E eu volto a dizer, à luz da palavra do Senhor, não é? Com educação, com carinho, observe que tem bases aí para se construir o bem da família, não é? Usa a palavra do Senhor, usa o respeito, usa a educação, e os limites, eles são delineados para o bem-estar de toda a família. E o senhor falou aqui uma coisa que eu acho muito importante para esta lição, que é o estabelecimento de princípios e limites. Desde o início do trimestre, em relação a conflitos, evangelista Alessandro, nós estamos falando aqui de papéis sociais. Falamos aqui, por exemplo, na lição que estudamos sobre a família de Moisés, nós falamos aqui que aquela lição poderia ser aplicada tanto à família, quanto ao Estado, quanto à igreja. São as três instituições que Deus estabeleceu. E cada instituição dessa, Deus colocou pessoas com papéis sociais. Então, por exemplo, existe o papel da sogra e existe o limite do papel da sogra. Existe o papel da nora e existe o limite do papel da nora. Existe o papel do sogro e o limite do papel do sogro. E existe o papel do genro e o limite do papel do genro. Então, quando esses limites eles são quebrados, aí é que começa o conflito. E quando se chega ao conflito, como conciliar? Muito bom, pastor. A pergunta, acredito que bastante importante para esse finalzinho de lição, já que foi falado de tantas boas características, tanto da sogra quanto da nora. Eu penso, pastor, que o momento requer relembrarmos um princípio muito básico, que é o princípio da comunicação, da conversa. Não se resolve aqui os conflitos medindo força. O texto, Jesus disse aqui, ele utiliza esse texto para o inimigo, mas me permita trazer o princípio do texto, pastor. Ele diz assim, se um inimigo te pedir para caminhar 1 milha, caminhe 2. Se ele te pedir a capa, lhe entregue. Não é? Inclusive, ele diz, se ele te ferir na face, vira outra. Jesus, aqui trazendo o princípio do texto, não estou dizendo que isso aqui foi para a família, mas o princípio do texto, Jesus estava dizendo o seguinte, ali, além da comunicação, como eu já falei, a quebra de braço não vai resolver. Porque às vezes, pastor, há aquela questão de medir forças, né? Eu sou mais forte, eu mando, eu tiro, eu coloco. Não. O princípio é que comunicação, em primeiro lugar, conversa. A palavra de Deus diz que a palavra dita ao seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata. Segundo, depois da comunicação, a quebra de braço. Porque medir força não vai dar em lugar nenhum. Alguém vai perder, alguém vai ganhar, vai ficar aquele clima, não é bom. E eu acho que terceiro e último, pastor, lugar, voltar àquilo que já foi dito aqui.
exercer a prática do suporte mútuo. Suportai-vos uns aos outros. Isso é um princípio bíblico, Paulo disse isso. Porque, pastor, as pessoas pensam diferente, o senhor pensa diferente do ministro, o ministro pensa diferente de mim em alguns aspectos, mas isso não nos pode fazer inimigos. A gente pensa diferente, tudo bem, vamos continuar a vida, vamos para frente, porque senão vai ficar um círculo vicioso. Enquanto o senhor estava falando aqui, eu fiquei pensando sobre Ruth. Eu disse, meu Deus, Ruth foi trabalhar para alimentar uma mulher que era sua sogra. Ela foi trabalhar para ela. Às vezes, pastor, a nora, ela precisa de alguma forma até ajudar a sogra em determinados afazeres, suprindo inclusive algumas necessidades, que aqui está o princípio dela ir trabalhar, trazer o sustento. Provavelmente essa mulher, volto a dizer, era uma mulher de idade, não podia carregar mais cestos. E a viúva, pelo contexto social, pastor, ela dependia, quando não tinha filhos, de esmolas. Aí a nora disse, não, a senhora não vai pedir esmolas não, quem vai trabalhar sou eu. Então isso é uma forma de resolver conflitos também, pastor, atendendo a necessidade do outro. O que eu quero dizer? É óbvio, é claro que nem em todas as famílias isso se aplica, mas naquela que se aplicar, exercitar isso, pastor. Não é? E vice-versa. A sogra também pode fazer isso em relação à nora. Então eu penso que esse é um bom caminho, pastor. E concluindo, me veio na mente um versículo, enquanto o senhor estava formulando a sua pergunta, que eu penso que é preciso voltar a citá-lo. Já foi citado aqui. Paulo disse que o amor tudo suporta. Tudo, tudo. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. Então, tentar dizer, eu vou procurar amar essa pessoa, mesmo sendo diferente de mim. Não é fácil, como o evangelista colocou aqui, a fala dele anterior, mas pedir a Deus graça, pastor. Amar uns aos outros é um dos princípios bíblicos. A palavra de Deus diz que o primeiro princípio do mandamento é amarás o Senhor teu Deus como amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo, o teu próximo. A minha sogra, o meu sogro é um próximo, pastor. Então eu tenho que amá-lo. Então conversa, amor, não quebrar braço, atender as necessidades e aí por diante. Pastor, eu penso que isso são caminhos que podem levar à solução de muitos problemas. E nessa fala do evangelista Alessandro se percebe claramente, irmão Lucena, que a Bíblia tem resposta para tudo. Né? Nesse relacionamento, ele falou aqui sobre, por exemplo, o caso de Ruth ter que trabalhar para sustentar a sogra, que no ato de generosidade, porque ela não tinha obrigação nem de continuar com sua sogra, e sua sogra entende isso perfeitamente quando diz assim, vocês podem voltar para as suas famílias. Eu vou seguir meu caminho. Ela, no ato de generosidade, diz, não, eu vou ficar com você. Vou não só ficar com você, mas vou além. O meu Deus, teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo. Ela assume um compromisso que é a generosidade. E aí, nisso que o evangelista colocou, isso envolve também, muitas vezes, para você manter a paz, você tem que perder. Às vezes, mesmo estando certo, ou mesmo estando certa, você tem que perder para um bem maior. Com toda certeza, pastor. Em todo relacionamento, seja familiar, seja no trabalho, na igreja, onde tiver um ajuntamento social, é inevitável, alguém vai ter que perder. Não é? E Ruth abriu mão de muita coisa, priorizando da mesma forma, e aqui está o princípio da retribuição, né? Como já vimos no início, Noemi, a princípio, mostra-se mais preocupada com o bem delas do que consigo mesma, e agora, respectivamente, a sua nora, Ruth, também coloca a prioridade da sua sogra em detrimento das suas próprias vontades. Não é? Ela abre mão de um futuro, vamos dizer assim, que ela poderia ter voltando para a casa de sua mãe, para a casa de seus pais, e se propõe a ajudar e acolher a sogra que tanto precisava dela. E Deus contempla tudo isso. Não é? Enquanto estava sendo tratado aqui sobre a questão da retribuição, que é um princípio de Deus, nós vemos a restauração da honra familiar, e Noemi, não é, passa a declarar, aquela que chegou dizendo, olha, não me chame mais de Noemi, não é? Me chame de Mara, porque eu estou com amargura de alma, estou desamparada, estou desiludida. Nem ela tinha perspectiva. Só que quando nós lemos o capítulo 2, versículo 20, ela abre a sua boca agora glorificando
quando soube que Boaz entra no circuito, sendo este o canal de restauração da honra familiar. E isso é retribuição. Então é importante considerar isso, que todos nós estamos propensos e inevitavelmente perderemos para o proveito maior, para um propósito maior. E o bom é que, ao fazermos isso, entendendo que não fazemos por uma obrigação, mas por uma questão de princípio, por submissão à palavra, por agradar a Deus, e quando nós colocamos isso, pastor, como prioridade, agradar a Deus, inevitavelmente, em alguns momentos até desagradando a nossa própria vontade, Deus há de retribuir. É um momento de que seja incentivado isso também. Todo relacionamento, para ele ser duradouro, para ele ser bem-sucedido, para que se enfrente as crises ou as dificuldades e desafios, é inevitável. Nós temos aqui cada um com a sua experiência de casamento, por exemplo. Menor sou eu aqui, que tenho 15 anos de casados, mas durante esses 15 anos, ora, se for perguntar à irmã Silvana, dizer se ela concorda absolutamente em tudo o que eu penso, claro que não, da mesma forma. Mas qual é o segredo de estarmos 15 anos juntos? Porque naquilo que é necessário, eu cedo. Naquilo que é necessário, ela cede também. Então, todo relacionamento, para ser bem-sucedido, precisa se submeter a isto. E aí é um momento de refletir. Se não está dando certo, será que é porque alguém não está abrindo mão, pastor? Será que é alguém que está colocando a sua vaidade, a sua própria vontade acima do outro? Tiago, para finalizar essa minha fala, ele vai condenar essa prática no capítulo 4, dizendo que há pessoas que até oravam a Deus, mas por que Deus não respondia? Porque colocava a sua vaidade como algo prioritário, sem considerar de fato a vontade de Deus. Evangelista Eliel, o nosso tempo já foi embora, mas assim, o que a gente poderia tá trazendo ao professor neste momento? De repente ele vai se deparar com uma família que está em conflito, ou com uma nora que diz a minha sogra é difícil, ou com a sogra que diz minha nora é difícil, um genro que diz o meu sogro só a misericórdia de Deus, um sogro que diz o meu genro só a misericórdia de Deus. Como rapidamente, de maneira sintética, acrescentar o que já foi dito, a gente pode trazer o professor que nos acompanha. Muito bem, pastor. Enquanto os amigos estavam citando aqui as informações, veio a lembrança um texto basilar para que tenha a bênção de Deus em todos os relacionamentos. E eu repito aqui, em todos os relacionamentos. Clássico texto que está em Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. No final do Salmo está registrado, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aí alguém pode até perguntar assim, eu quero a bênção, onde está a bênção e a vida para sempre? Sob os cuidados do Senhor. Está na união, né? Propositado pela união, e a gente vai observar lá no livro de Ruth que os desafios que a família enfrentou, Elimeleque, a Noemi, os filhos morreram, toda aquela situação caótica. No final do livro, nós vamos encontrar as riquezas de bênção que Deus fez prosperar no final do assunto. E ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, está falando das 12 tribos. As tribos completamente diferentes, embora sendo todo de Israel, completamente diferentes, mas o escritor lá diz assim, Deus quer todo mundo junto. Exatamente. Deus quer todo mundo unido. E como esta semana nós estamos comemorando, o Dia das Mães, a Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais aqui no estado de Pernambuco colocou um projeto aí à disposição de todas as escolas que estarão executando hoje, esta semana, melhor dizendo, em todas as escolas bíblicas dominicais, que devemos celebrar sim, e nós, enquanto igreja, precisamos celebrar sim a nossa mãe, esta figura maravilhosa que a Bíblia celebra, que a Bíblia coloca como sendo uma figura dentro daquilo que Deus constituiu lá atrás, que é a família. Família é uma instituição divina, e nós queremos deixar para todas as mães e também para as sogras, que são a segunda mãe, o capítulo aqui do livro de Ruth, já que estamos trabalhando o livro de Ruth, capítulo 2, versículo 12, que diz: o Senhor lhe pague pelo bem que você fez
que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Que Deus continue abençoando a todas as mamães neste dia, as sogras também. Deus continue abençoando vocês e que a bênção do Senhor continue sobre vossa vida e que o Senhor continue vos dando sabedoria, discernimento para continuar exercendo esse papel tão maravilhoso que o Senhor tem colocado nas vossas mãos. Que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor, pedir a Ele uma bênção toda especial, em especial o Dia das Mães. Evangelista Eliel, vamos fazer uma oração especial aí pelas nossas mamães, que o Senhor continue lhes ajudando nesta grande e maravilhosa tarefa da educação. Amém. Glória a Deus. Assim oremos, Pai, no santo e poderoso nome de Jesus, queremos te louvar pelo privilégio de termos aprendido a Tua Palavra mais uma vez, baseando-se no livro de Ruth. Queremos pedir a Tua bênção em favor de cada mãe, de cada sogra, cada nora. Continua guardando a fé, a saúde física, saúde emocional, saúde espiritual e o exemplo de vida, baseando-se em tudo que nós aprendemos aqui, Senhor. Glorifica o Teu nome em todas as famílias que estão junto a nós na programação. Queremos Te exaltar e dizer-Te da nossa gratidão por este momento. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa de hoje. Estudamos a 7ª lição com o título O Relacionamento entre Nora e Sogra. Na próxima semana veremos a 8ª lição com o tema A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos. E esperamos contar mais uma vez com sua audiência. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.